Muito prazer, pessoal. Hoje eu trago para vocês cinco curiosidades sobre o Estúdio Ghibli que talvez você não saiba, até porque quase ninguém está comentando sobre isso dentro da internet hoje em dia. Então é sempre bom a gente relembrar sobre os assuntos sobre o Estúdio Ghibli, as inspirações e tudo mais, e sobre os nomes. E claro, se vocês puderem me seguir, compartilhar, curtir, eu agradeceria demais. Eu estou um pouco investindo aqui sobre a página, então seria legal sempre você colocar alguma coisa aqui, seguir, comentar, fica legal. Vamos começar pela quinta curiosidade, que é muito importante, que é o fato da origem do nome do Estúdio Ghibli. Eu não vou falar sobre o estúdio porque estúdio significa estúdio, então você já sabe, mas é o fato do Ghibli. Ghibli vem de origem italiana, e o fato de vir de origem italiana traz muito pretextos para vocês. Por quê? Ele vem dos ventos do verão lá dos deserto do Saara, e esses ventos eles trazem enorme estrago ao clima de vários lugares, como o norte da África e o sudoeste do continente europeu. Mas tem essa parte e tem um contexto, ó. Você já viu o vento? Analisa, fica com isso em mente, ó, vento. Agora vem a parte importante, que é o fato dele ser um apelido para um avião, sim, da Segunda Guerra Mundial. E o fato disso é que é o seguinte, ó, analisa, vento, avião, certo? Voar longe, certo? Ah, ó, já analisou esses dois pontos. Voar longe, vento. Então ele está seguindo o vento e o avião, ou seja, ele quis dizer o seguinte: Hayao Miyazaki, quando criou essa parte do Ghibli, quis dizer que o estúdio dele iria voar muito, ou seja, o estúdio dele iria detonar, iria alcançar muitas pessoas e ele traria uma animação ótima para todos os espectadores que acompanham as obras dele. Vamos para a quarta curiosidade, que é muito importante, que é o fato do estúdio Ghibli ele não ter cortes. Sim, ele segue uma política de não ter cortes, mas por que isso? Vamos analisar. Eles tentam principalmente seguir a originalidade do que já é feito dentro das obras, e principalmente como foi adotado em outros países, ou seja, virou um sucesso no exterior lá e ficou muito legal. Só que esse fato de não ter cortes é para seguir a originalidade, e por isso aconteceu o seguinte: teve o fato da Princesa Mononoke ser produzida em um outro país e o próprio produtor ter que falar, ó, desse país, né? Vamos colocar esse corte por conta que a gente também segue as leis dos países, né? Então vamos colocar um corte. Você sabe o que o diretor do Estúdio Ghibli teve que fazer? Mandou lá, o diretor, eu falo do filme, que seguiu toda a narrativa do filme. Ele mandou uma carta com uma katana lá e, tipo, escrito sem cortes. Uma katana significa que tá cortando, então, tipo, é sem cortes mesmo. Vamos para a terceira curiosidade, que é muito importante, que é o fato do Hayao Miyazaki ter saído da sua aposentadoria. Em Vidas ao Vento, que foi a sua última obra, feita em 2013, ele já teria parado já. E claro, ele já estava velho nessa época. Sim, ele já estava com seus 80 anos. Hoje em dia ele está quase com seus 100. O negócio está doido. E por isso, aconteceu o seguinte: o porquê dele ter saído e fazer esse último filme, O Menino e a Garça. Analisando pretextos, é o fato do neto dele. Isso, o neto dele, ele querer que o pai, o pai não, o avô dele fizesse um filme porque ele gosta demais das obras do Hayao Miyazaki. Então, ele tá fazendo isso em homenagem ao neto. Em 2016 ele começou, para você ter ideia, ó. Esse filme tá sendo produzido desde 2016 por ele e a cada mês ele faz um minuto do filme. Então você já vê que é um trabalho árduo que ele tá fazendo. Então é a última obra dele. Se você for assistir, tá dia 22 de fevereiro nos cinemas. Cara, pode ver, porque você não vai ver mais uma obra do Hayao Miyazaki no Estúdio Ghibli. Claro, os filhos estão seguindo as obras dele e tá sendo até perfeito. As Memórias de Marnie, você vê, tá incrível. Só que é o seguinte, você tem que viver dessa forma, porque é os últimos... a gente pode dizer que é os últimos capítulos da vida do cara, meu. Você tem que ver, tem que ver. Vamos agora pra, não sei se é a segunda, deve ser a segunda curiosidade. É o fato da ciência estar envolvida, sim, com o Estúdio Ghibli. Por quê? Porque a ciência, na realidade, em 2013 aconteceu uma coisa que eu vou te falar. Você sabe que o mascote do Estúdio Ghibli é o próprio Totoro, né? Do meu amigo Totoro. Então, aconteceu uma história bem legal, que é o fato de em 2013 eles terem ido lá, os cientistas terem ido lá pro Vietnã e ter encontrado um verme oriundo de tamanho desconhecido e tudo mais. Então, em homenagem, eles colocaram o nome desse verme encontrado de Euperipatos Totoro, em homenagem ao Totoro do meu amigo Totoro. Interessante, né?
Agora trazendo a última curiosidade que de verdade traz uma essência para o Estúdio Ghibli que é essencial, porque você sabe que a obra ela é a aparência, o espelho do criador. Então é realmente isso que eu vou falar para vocês. O Hayao Miyazaki, ele em 2003, você sabe que teve a cerimônia de Oscar. E já detalhando aqui pra vocês, o primeiro Oscar dentro do mundo dos animes foi sim pra Viagem de Chihiro, que foi lançado em 2003 como melhor animação. E cara, pra você ter ideia, nessa época tinha vários concorrentes como filmes da Disney, tá? Da Disney. E teve uma inspiração do Hayao Miyazaki com os filmes da Disney e tudo mais, tá? Mas isso tira um pouquinho fora de contexto. Mas em 2003 teve a cerimônia que o Hayao Miyazaki, ele foi lá. Não, ele não. Pera aí. Tira de contexto, ó. Ele foi lá, eu falo o seguinte, ele foi lá e ele ganhou o Oscar, tá? Mas ele não foi na cerimônia. Ele não foi na cerimônia e o motivo não é simples. Não é simples porque isso traz a essência do Estúdio Ghibli. Você sabe que o Estúdio Ghibli, ele é um estúdio pacifista, ele é um estúdio que tenta apoiar o meio ambiente, ele é um estúdio que traz paz quem assiste ele, como desastres naturais, tudo você aprende, tem uma lição moral por trás de tudo. Hayao Miyazaki não foi em 2003 nessa cerimônia porque tinha a guerra do Iraque com os Estados Unidos. Essa guerra fez com que ele não fosse e por conta dele não ir, ele jurou para si mesmo que ele não voltaria lá, porque eu já disse, os ideais deles são de pessoas pacifistas e principalmente o estúdio deles são assim, de pessoas pacifistas, pessoas que apoiam a paz, e quando tem uma guerra assim, ele se privou de ir para lá, né? Então ocorreu dele não ir e ele só foi em 2009 porque um amigo dele chamou ele para Comic Con de San Diego. Caso não fosse isso, ele não iria, tá? Então essas foram as curiosidades. Obrigado por terem assistido até agora. Agradeço demais, vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo.